o Manga, ele tinha uma frase, quando jogava contra o Flamengo, que ficou conhecida e hoje a gente vê mosaico, a gente vê hashtag do próprio Textor, que também já publicou nas redes sociais, que é: o bicho é certo. Toda vez que ia jogar contra o Flamengo, ele falava: olha, Flamengo é papo furado, freguês de caderno, já dei já um dinheirinho para a patroa fazer a feira já adiantado, porque já sei que o bicho de amanhã é certo, o bicho do jogo contra o Flamengo é certo. Agora, o que é o bicho, né? Para os mais jovens, o bicho era um valor, um prêmio que o jogador ganhava ali no ato ali da partida, acabava a partida pela vitória. Os salários antigamente, o salário do jogador não era como hoje, né? O jogador, em sua grande maioria, já começa com um saláriozinho alto e o jogador já começa logo conseguindo comprar uma casa, um carro, né? Naquela época, não. Muitos jogaram a carreira inteira e não conseguiram comprar um imóvel, muitos jogadores daquela época. Então, o que fazia diferença, né, já que o salário não era alto, era um salário baixo, o que fazia diferença era o bicho na vitória do jogo. Então, ele tirava essa onda, porque ele falava que contra o Flamengo já estava garantido, né? Que o Flamengo era freguês de caderno. Inclusive, tem registros na véspera do jogo de 64, do time do Botafogo treinando na semana do último jogo. Caso o Flamengo vencesse o Botafogo, seria campeão carioca. O Botafogo venceu ponto corrido, né? Campeonato Carioca de 64, e o Botafogo venceu. E aí acabou forçando o jogo. Bangu e Fluminense foram fazer o jogo extra. Se o Flamengo vencesse, seria campeão. Naquela semana, os jogadores do Botafogo treinavam cantando 1, 2, 3, Flamengo é freguês, fazendo apronto, treinando, correndo no campo, General Severiano, cantando 1, 2, 3, Flamengo é freguês. Tamanha era a freguesia. Em números, são 29 jogos que o Manga jogou pelo Botafogo enfrentando o Flamengo, com 17 vitórias, sendo que 2 dessas vitórias são títulos, o título do torneio início de 61 e o estadual carioca de 62, naquele jogo magnífico, né, 3-0, 6 empates e 6 derrotas. Então, assim, no clássico é uma diferença muito grande, muito grande. 17 vitórias contra 6 derrotas. Só para se ter uma noção, uma ideia, né, da grandeza, fazendo uma comparação com o maior ídolo do adversário, do caso do Flamengo, o Zico, que jogou entre 71 e 89, são 38 jogos que o Zico enfrentou o Botafogo, sendo que são 13 vitórias do Flamengo, 18 empates e 7 vitórias do Botafogo. Veja, uma diferença de 6 vitórias a mais para o Flamengo. Se você comparar, o Manga são 11 vitórias a mais e na metade do tempo, né? O Manga jogou no Botafogo de 59 a 68. Isso para você imaginar, para você ver, né, a grandeza do feito do Manga. Ele tirava onda mesmo, porque ganhava mesmo, era freguês mesmo, né? Fala, Marcelo. Não, o Roberto, que fazia dupla com o Jairzinho, Campeonato Carioca de 71, ele foi emprestado para o Flamengo em troca do Brito e do Paulo Henrique. Depois do Campeonato Carioca, o Roberto voltou, o Paulo Henrique voltou para o Flamengo, o Brito ficou no Botafogo. E o Roberto tem uma história muito interessante sobre a época que ele jogou lá, que ele conviveu com aqueles caras. Vamos ver só o que o Roberto fala. Nosso goleiro era o Manga. E o Manga falava assim, é o Flamengo? Essa semana é o Flamengo, então eu vou gastar por conta. Já ia na feira, já fazia as compras, entendeu? Os filhinhos, não, os filhinhos hoje vão comer bem. É o Flamengo, é fácil. Quando eu fui pro Flamengo, o que eles conversavam... Eu fui pro Flamengo, foi em 71. Aí, quando eu cheguei no Flamengo, tinha o Birajara Alcântara, tinha o Murilo, tinha o Reis, aquele que faleceu, né? Paraguai. Tinha Liminha, Zanata, Fio, Dionilson. Então, eles contavam para mim que toda vez que ia jogar contra o Botafogo, tinha que ter muita maçã, que eles tinham um desarranjo. É verdade, eles tinham medo do Botafogo. Não adianta, a gente joga e perde. Tá vendo só? Foi o que ele disse. Maçãzinha antes do jogo Botafogo, para ninguém desarranjar. Entendeu?
Bom, rapaziada, eu só voltando um pouquinho no tempo, né, em relação à freguesia, que eu ia falar um negocinho antes, era o seguinte: o primeiro título que o Manga conquista pelo Botafogo, e o Narral lembra, é o torneio início de 61, que na realidade o Manga ele foi a primeira competição oficial que o Manga acaba fazendo depois de umas atuações um pouco irregulares. No torneio Rio-São Paulo, o Manga sai, o Botafogo vai fazer uma excursão, o Manga sai por uma questão, vamos dizer, psicológica, para tentar colocar a casa em ordem, e quando o Botafogo vai fazer a excursão, o Manga acaba jogando no time de aspirantes, fazendo uns amistosos, time de aspirantes, time misto e tal, e ele arrebenta, ele voa abaixo nesse time, né? O Marinho Rodrigues, pai do Paulo César Caju, né, pai adotivo do Paulo César Caju e pai do Fred, ele ficava comandando esse time impressionado com o Manga. O Manga queria mostrar que ele estava bem. E aí, quando o Botafogo volta da excursão, a primeira competição era o torneio início. O torneio início, que era um torneio de apresentação do Campeonato Carioca, um torneio bastante tradicional, que era disputado no mesmo dia, todas as equipes jogavam de forma eliminatória, 10 minutos cada tempo, cobrança de escanteios, número de escanteios definia, dava vitória, inclusive, quando havia empate havia disputa de pênaltis, enfim. E o Manga acaba sendo escalado, porque esse time que vai disputar o torneio início, ele acaba sendo um time misto mesmo, alguns titulares e alguns reservas. Tanto que o Ayrton Povil, que eu cito aqui, que era um centro-médio, ele joga de zagueiro esse jogo, e o Manga entra como titular, devidamente chancelado e referendado pelo Marinho. Falou, pode botar, o Paulo Amaral, o treinador, pode botar que a criança está voando. E o Manga arrebenta no torneio início. E aí o que eu queria falar era o seguinte, coincidência ou não, a primeira final é contra o Flamengo. E o Botafogo vence por 1-0, apesar do placar magro, o final foi o famoso olé, né? Que isso, inclusive, foi citado pelo Gerson. O Gerson, muito tempo depois, fala que ele tomou olé, que reclamavam disso, né? Que vocês dão olé. Eu tomei olé. Tomou um olé na final do torneio início. O treinador, o presidente do Flamengo ficou injuriado e ainda deu um recado. Eu quero ver fazer isso no Carioca. E no Carioca foi 3-0, né? E depois teve um ano depois, a final foi 3-0 e que bota na roda. Então, assim, eu queria citar que, por coincidência, o primeiro título do Manga foi justamente contra o rival, que, como o Marcelo falou, quer dizer, o Roberto falou, né? Os caras tinham que comer nos negócios ali para a barriga ficar bacana e tal, não sei o quê, porque era isso. E isso acabava, se tornou, não era um exagero, né?